Inglês do cotidiano. Tema da aula: conjugação de verbos no presente. Aula 4.1. Na aula de hoje, iremos aprender a conjugar todos os verbos da língua inglesa no tempo do presente. Em primeiro lugar, precisamos saber que, na língua inglesa, só se conjuga verbo na terceira pessoa do singular. Só se conjuga o verbo que vem após os pronomes he, she e it. Observem do lado esquerdo a relação dos pronomes pessoais, que normalmente nós utilizamos para construir uma frase em inglês. Repita comigo. I significa eu. You, você. He, ele. She, ela. It, ele ou ela, para tudo que não seja um ser humano. We, nós. You, vocês, quando o pronome you se refere a duas ou mais pessoas. E they, eles ou elas. De todos esses pronomes aqui, nós só iremos conjugar o verbo quando ele vier após os pronomes he, she e it, os quais estão na terceira pessoa do singular. Uma regra importante do inglês. Verbos que acabam com CH, O, S, SH ou X, iremos adicionar as letras ES no final do verbo. Isso quando o verbo ele for conjugado, ou seja, só quando ele vier após os pronomes que estão na terceira pessoa do singular, como nós vimos aqui nessa imagem, nesse slide. Aqui estamos vendo aqui o verbo watch, to watch, que significa assistir. Então, vamos observar que esse verbo ele acaba nas letras CH. Então, segundo essa regra que nós acabamos de ler, quando ele for conjugado, iremos adicionar as letras ES, que estão na cor vermelha. Vamos então aqui ler as frases. I watch TV. Eu assisto TV. You watch TV. Você assiste TV. He watches TV. Ele assiste TV. She watches TV. Ela assiste TV. It watches TV. Ele ou ela assiste TV. We watch TV. Nós assistimos TV. You watch TV. Vocês assistem TV. They watch TV. Eles ou elas assistem TV. Então, nós temos aqui, no início das frases, os pronomes, a relação dos pronomes pessoais, que nós já vimos anteriormente. E por que nós só temos aqui o verbo watch sendo conjugado após os pronomes he, she e it? Porque na língua inglesa só se conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. Então, somente após esses pronomes é que nós vamos ter aí a conjugação do verbo, que nesse caso, o verbo aqui é watch, e como nós vimos, como ele acaba com a letra CH, quando ele é conjugado, adicionamos as letras ES. O próximo verbo que nós vamos analisar nessas frases é o verbo go, é o verbo ir. Segundo as regras gramaticais do inglês, verbos que acabam com CH, O, S, SH ou X, iremos adicionar as letras ES quando o verbo for conjugado. Nesse caso, observe que, como o verbo go termina na letra O, então, seguindo a regra, iremos adicionar as letras ES. Repita comigo cada uma das frases. I go to school.
Eu vou para a escola. You go to school. Você vai para a escola. He goes to school. Ele vai para a escola. She goes to school. Ela vai para a escola. It goes to school. Ele ou ela vai para a escola. We go to school. Nós vamos para a escola. You go to school. Vocês vão para a escola. They go to school. Eles ou elas vão para a escola. Observe que o verbo go só vai ser conjugado após os pronomes he, she e it, porque eles estão na terceira pessoa do singular. Vamos ver aqui o exemplo de outro verbo, que é o verbo kiss, beijar. Para isso, nós temos que nos atentar à seguinte norma: verbos que acabam com ch, o, s, sh e x, nós temos que adicionar as letras es quando o verbo for conjugado. Como a palavra, o verbo kiss, termina em s, então nós iremos seguir essa regrinha e adicionar as letras es no final do verbo. Repita comigo todas as frases. I kiss my mother. Eu beijo minha mãe. You kiss my mother. Você beija minha mãe. He kisses my mother. Ele beija minha mãe. She kisses my mother. Ela beija minha mãe. It kisses my mother. Ele ou ela beija minha mãe. We kiss my mother. Nós beijamos minha mãe. You kiss my mother. Vocês beijam minha mãe. They kiss my mother. Eles ou elas beijam minha mãe. Próximo verbo que nós vamos analisar é o verbo wash. Wash significa lavar. A regra nos diz que verbos que acabam com ch, o, s, sh ou x, deveremos adicionar as letras es no final do verbo quando ele for conjugado. Que é o que a gente pode observar aqui, os verbos que eles estão aí na terceira pessoa do singular. Somente eles vão ser conjugados, os demais não. Repita comigo cada uma das frases. I wash cars. Eu lavo carros. You wash cars. Você lava carros. He washes cars. Ele lava carros. She washes cars. Ela lava carros. It washes cars. Ele ou ela lava carros. We wash cars. Nós lavamos carros. You wash cars. Vocês lavam carros. They wash cars. Eles ou elas lavam carros. Vamos aqui analisar o próximo verbo, que é o verbo fix, que significa consertar. A regra nos diz que verbos que acabam com ch, o, s, sh ou x, deveremos adicionar as letras es quando o verbo for conjugado. E justamente essa conjugação vai acontecer com os pronomes que estão na terceira pessoa do singular. Repita comigo cada uma das frases. I fix TV. Eu conserto TV. You fix TV. Você conserta a TV. He fixes TV. Ele conserta a TV. She fixes TV. Ela conserta a TV. It fixes TV. Ele ou ela conserta a TV. We fix TV. Nós consertamos TV. You fix TV. Vocês consertam TV. They fix TV. Eles ou elas consertam TV. Agora vamos analisar frases com o verbo have, que significa ter, neste caso.
E aí nós vamos nos atentar para a seguinte regra. Verbos que acabam com have, quando nós vamos conjugar aí esse verbo, ou seja, quando eles estiverem na terceira pessoa do singular, ou seja, quando esse verbo vir após os pronomes he, she e it, ele vai ser transformado em has. Então, o verbo have, sendo conjugado no presente, ele é transformado em has. Repita comigo as seguintes frases. I have $1. Eu tenho $1. You have $1. Você tem $1. He has $1. Ele tem $1. She has $1. Ela tem $1. It has $1. Ele ou ela tem $1. We have $1. Nós temos $1. You have $1. Vocês têm $1. They have $1. Eles ou elas têm $1. Agora vamos aqui analisar o verbo study, que significa estudar. A regra nos diz que verbos que acabam com uma consoante mais um Y, nós iremos retirar a letra Y e adicionar as letras I, E, S, quando o verbo for conjugado, ou seja, quando ele estiver na terceira pessoa do singular, que é o que a gente pode observar com os verbos que vêm após os pronomes he, she e it. Observe que na frase he studies English, observe que o verbo study foi conjugado. O que aconteceu? Como nós temos aí o verbo study, que ele acaba em uma consoante mais um Y, ou seja, ele vai acabar na letra D, que é uma consoante, mais o Y, quando esse verbo for conjugado no presente, nós iremos aqui retirar o Y e acrescentar as letras I e S. E assim nós vamos ler aqui as seguintes frases em inglês. I study English. Eu estudo inglês. You study English. Você estuda inglês. He studies English. Ele estuda inglês. She studies English. Ela estuda inglês. It studies English. Ele ou ela estuda inglês. We study English. Nós estudamos inglês. You study English. Vocês estudam inglês. They study English. Eles ou elas estudam inglês. Então, sempre que um verbo acabar com uma consoante mais o Y, quando nós formos conjugar esse verbo, iremos retirar o Y, iremos acrescentar as letras I e S, como nós podemos observar aqui nessas frases aqui, que estão na terceira pessoa do singular. O próximo verbo que a gente vai analisar é o verbo say, que significa dizer. Temos que observar aqui, a regra nos diz, verbos que acabam com uma vogal mais um Y, iremos adicionar a letra S, quando esse verbo for conjugado no presente, que é o que está acontecendo com esse verbo say após os pronomes he, she e it. Observe que o verbo say, ele acaba com uma vogal, que nesse caso é a letra A, mais o Y. Então, nesse caso, simplesmente nós vamos adicionar a letra S no final do verbo. Repita comigo. I say goodbye. Eu digo adeus. You say goodbye. Você diz adeus. He says goodbye. Ele diz adeus. She says goodbye. Ela diz adeus. It says goodbye. Ele ou ela diz adeus. We say goodbye. Nós dizemos adeus.
You say goodbye. Vocês dizem adeus. They say goodbye. Eles ou elas dizem adeus. E quanto a todos os demais verbos, nesse caso que eles não vão seguir as regras que nós analisamos anteriormente, simplesmente nós vamos acrescentar a letra S no final do verbo. E isso quando nós formos conjugar o verbo no presente. E nós só vamos conjugar esse verbo quando ele vier acompanhado, quando ele vier após aí os pronomes he, she e it. Ou seja, quando ele estiver na terceira pessoa do singular. Vamos analisar aqui o verbo speak. Então, o verbo speak significa falar. Repita comigo. I speak English. Eu falo inglês. You speak English. Você fala inglês. He speaks English. Ele fala inglês. She speaks English. Ela fala inglês. It speaks English. Ele ou ela fala inglês. We speak English. Nós falamos inglês. You speak English. Vocês falam inglês. They speak English. Eles ou elas falam inglês. Então, aqui o verbo speak, ele está relacionado a esses demais verbos que não seguem aquelas regras que nós analisamos anteriormente. Então, simplesmente aqui, quando ele for conjugado no presente, nós iremos acrescentar a letra S. Aqui nós chegamos ao final de mais uma aula. Peço que vocês revisem, estudem, analisem no dicionário de inglês e português vários verbos da língua inglesa e procurem conjugar esses verbos no presente, segundo as regras que nós discutimos na aula de hoje. Peço que você clique no link de descrição desse vídeo para que você possa acessar esse material em PDF e para que você também possa fazer algumas atividades que tem aqui no final desse material. Desejo a todos um excelente estudo em nome de Jesus.